Aí vamos lá, avançado. O avançado é, pô, é aquele negócio, cara. Agora chegou a hora. Agora qualquer concurso que eu fizer, pode ser que eu passe. Entendeu? Então, assim, porra, agora eu sou avançado, agora eu tô tirando onda. Vamos dizer assim. Entendeu? Então é tipo assim, é quando você tá fissurado nos editais. Eu quero edital, quero ser aprovado logo e tal. Entendeu? Então vamos lá. O estudo avançado para mim não tem muito o que fugir, cara. É questão o tempo todo. É fazer questão, refazer as que errou, é repetição o tempo todo. Então, você pega lá um conjunto de 400 questões, tenta fazer essas 400 questões umas 5 vezes, ou quantas vezes puder. Para quê? Para você memorizar aqueles conceitos daquelas questões. Porque aqueles conceitos vão cair de novo, isso é fato, vão cair de novo, entendeu? E aí outra coisa também, filtrar os assuntos mais recentes. Porque os assuntos mais recentes é a tendência da banca. Então você pega lá a FGV, você pega os assuntos mais recentes dela, os examinadores que estão fazendo esses concursos recentes vão ser os examinadores que vão fazer o concurso que de repente a gente vai fazer em maio, em junho, entendeu? Então, assim, a tendência de vir assuntos parecidos, só cobrados de forma diferente, é muito alta. Então, é muito importante filtrar essas questões mais recentes para você conseguir filtrar, otimizar melhor o seu estudo, entendeu? Estudar aqueles assuntos que têm maior potencial de cair. E quando você faz isso também, você meio que está se equiparando aos seus concorrentes, porque os concorrentes aí, eles estão fazendo dessa forma também. Entendeu? E tanto que quando cai um assunto diferente do que está nas questões recentes, você vê que quase todo mundo erra, vira quase uma loteria. Entendeu? Tipo assim, às vezes, porra, um detalhezinho ali é porque você acertou no chute. Entendeu? Porque ninguém sabia aquela questão, foi um assunto novo cobrado e tal. Então, assim, é muito importante as questões recentes para quê? Para você não errar as questões que se repetirem, as questões fáceis e as questões médias também, né? Até o que eu ouvi uma vez falarem disso. Então, assim, questão fácil e questão média, a gente não pode errar. Isso daí é fato. É, o que fala, Leitura. eu gosto de falar, né? Não, isso. Né? A gente não. Quem é que fala mesmo? É o. O pifado. Isso, Aquele o é do ele mesmo. Fantasminha, o nick do Fantasminha. Foi uma postagem dele mesmo que eu vi. Leitura e releitura de resumo também. Tipo assim, esse estágio avançado aí é muito importante. Eu acabei deixando isso um pouco de lado, mas, tipo assim, isso fazia muita diferença no meu estudo, que é o quê? Você pegar resumo e ficar lendo, igual como se fosse história de livrinho, ficar fazendo leitura dinâmica, mas ler várias vezes aquele resumo, entendeu? Então, tipo assim, na prova do TCA do Rio, por exemplo, eu pegava a lei orgânica do TCA do Rio, eu lia 10 páginas numa semana, 10 páginas num dia, 10 páginas. Aí em 4 dias eu li a lei orgânica toda. Depois eu repeti o ciclo de novo. Então, ou seja, toda semana eu estava lendo a lei orgânica. Quando eu cheguei no dia da prova, eu tinha lido mais 5, 6 vezes a lei orgânica. Então, assim, essa memorização, como a Lia falou, vai acontecendo por osmose. Quando você vê, os conceitos estão vindo na cabeça. Aí isso ajuda até numa prova discursiva, que vai cobrar ali assuntos de decoreba e tal. Então, assim, essa leitura repetidas vezes também é muito importante. A repetição, que foi o que eu falei aqui, né? Então, assim, repetição é a base de tudo. Vou estudar por mapas mentais. Eu acho que eu aprendo muito fácil com mapas mentais. Mas se você não repetir a leitura dos mapas mentais, o assunto vai ser esquecido na cabeça. Entendeu? Vou fazer questões. Mas se você não estiver repetindo as questões que você está errando, por exemplo, você vai continuar errando essas mesmas questões. Ou seja, você vai continuar acertando o que já está acertando e errando o que já está errando. Então, no final, você não está evoluindo. Então, você fazer essa repetição é extremamente importante para você estar cada vez mais evoluindo e cada vez mais equiparado com a galera que, pô, tá muito preparada para você estar competitivo. Entendeu? O simulado eu achei muito importante na minha preparação para o ISS Rio, para a questão de me preparar para eu ter musculatura de dia de prova, entendeu? Porque quando eu fiz o primeiro simulado para o ISS Rio, eu fiz os 10 simulados que teve do estratégia. Quando eu fiz o primeiro simulado, cara, o cansaço que bate na cabeça é enorme. Eu falava, cara, o que que eu estou fazendo aqui? É cansativo, entendeu? Porque, por exemplo, você fazia, que eu simulei como se fosse a prova mesmo. Então, eu fiz o simulado, que seria a prova da manhã, que seria a P1. Aí fiz de manhã, gastei as horas lá como se fosse o dia da prova mesmo. Aí almocei e tal, aí de tarde eu fiz a segunda prova.
É muito exaustivo fazer isso. Então, a primeira vez que eu fiz, eu ficava até pensando assim, cara, será que eu vou fazer essa prova mesmo de ISS Rio? Já estou de saco cheio de concurso, não sei o quê. Você começa a passar isso na cabeça. No segundo simulado que eu fiz, aí eu fazia um por semana. No segundo simulado que eu fiz, eu já comecei a não ter mais esse pensamento, não sentir mais esse cansaço, essa exaustão que eu senti no primeiro. No terceiro, menos ainda. Quando eu já estava lá para o quinto simulado, eu já não sentia mais esse cansaço que eu senti lá no primeiro. Então, assim, eu já Bom, comecei a ganhar essa musculatura de prova. Quando chegou no dia da prova do ISS Rio, eu fiz a prova AP1 foi uma prova super cansativa, que o pessoal já saiu destruído. Tipo assim, eu tempo. sabia que tinha sido uma prova cansativa, mas eu não saí destruído da prova, entendeu? Eu estava pronto para a prova da tarde. Por quê? Porque o meu corpo ele se adaptou àquela situação adversa, vamos dizer assim, que do dia da prova, entendeu? Então, o meu corpo ele estava preparado para isso. Já foi ao contrário do que aconteceu no Cefaz Minas. Cefaz Minas eu não fiz simulado nenhum. Eu só fazia as questões do Tec Concurso e tal. Pô, cheguei lá na prova, aconteceu exatamente isso. Na prova da tarde, eu só queria me livrar logo daquela prova da tarde, porque eu estava extremamente cansado. Entendeu? Por quê? Porque eu não trabalhei minha cabeça para o dia da prova. Entendeu? Eu fiz questão para caramba, estava com conhecimento legal, mas eu não estava com musculatura pro dia da prova, porque o dia da prova é muito cansativo, é muito exaustivo. Ainda mais quando você tem prova de tarde, prova de manhã, prova que cobra muita parte de exatas. Então, assim, o simulado eu achei importante para isso. Você, Entendeu? você Fala vai aí, Lívia. fazer os simulados para esse do Rio de Janeiro? Você vai fazer quando tiver, tipo, edital já lançado e lançar os simulados, você vai fazer, né? Essa mesma estratégia Vou, do Rio por simulado. vou, não, vou fazer Vai. todos. Para Cefarri, fazer Ah, todos. Até porque a funcionou. prova da Cefarri vai ser uma prova pesada, entendeu? Vai ser uma prova, Vai. vai ser extremamente exaustiva essa prova do Cefarri. Se for igual a 2014, pô, 24 questões de exatas, que nem foi 2014, cara, é muito exaustivo. Tipo Vixe, assim, Maria. Pesado. para você fazer o mínimo, você não pode fazer as 24 questões, porque se você fizer as 24 questões de exata, você não vai ter tempo para resolver as outras. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer as questões de exatas ali para garantir o mínimo e já partir para as outras matérias. Aí, se sobrar tempo, aí você vem uma ou outra. Mas para você fazer a metade em exatas, você tem que estar muito bem treinado, entendeu? Para conseguir pegar É. ali as questões que forem fáceis, fazer com agilidade e tal. Então, assim, é uma prova muito estratégica, essa prova do Cefagi. Vamos ver como é que vai vir. Quando sair o edital, como é que vai ser a estrutura da prova e tal. Mas, ao que tudo indica, Até vai ser isso. Vai porque, ser... Vitor, vai ter que ter a sabedoria de você saber, não, essa questão aqui de estatística não é para ser resolvida, porque é o estilo de questão que demandaria tempo, né? Você tem que ter esse Sim. feeling e para isso teria que treinar muito, porque tem questões que eles botam justamente para não serem resolvidas, por causa da questão do tempo. Não, Aí vai exatamente. ter que pegar nisso. Aí, Importante. por isso que o simulado é importante. Tipo, a primeira prova que eu fiz foi Cefaz Piauí. Aí eu cheguei lá de peito aberto, sem experiência nenhuma. Foi a minha primeira prova da área fiscal. O que aconteceu comigo? Fiquei agarrado em exatas. Por quê? Porque exatas é uma área que eu tenho facilidade. E aí eu falei, cara, eu sei fazer essas questões. E aí eu fiquei forçando a fazer as questões, só que eram questões de muito cálculo. FCC em matemática financeira, costuma vir cálculos É, muito pesado. grandes. Então, fiquei forçando. Aí, quando eu terminei de fazer, faltava 1 hora e meia para todas as outras matérias. Ou seja, era matemática financeira e estatística, eram 20 questões e ainda tinha mais Vixe, 60 Maria. questões das outras matérias. Aí bateu o desespero, bateu o frio na... Aí, pô, bateu o frio na... Eu falei, ferrou. Como é que eu vou fazer isso? Aí fui fazendo correndo, que nem um maluco, sem pensar, sem raciocinar. Aí, no final de tudo, o que aconteceu? Fiquei por uma questão nesse concurso. Então, assim, Chato. foi por quê? Por falta de estratégia. E foi um concurso que foi difícil exatamente por causa disso, a média foi baixa por causa disso. Muita gente não conseguiu atingir o mínimo por causa dessa questão de muita cobrança de exato e não teve estratégia na hora de fazer a prova. E aí acabou, a média foi baixa desse concurso exatamente por causa disso e aconteceu por falta de estratégia. Talvez se tivesse feito uns simulados antes e tal, você veria. Opa, calma aí, a parte de exatas vai demandar muito tempo, então eu não posso gastar muito tempo aqui e tal. Então, o simulado eu acho muito importante por causa disso. Aí, isso daqui eu coloquei também, ó, os principais resumos, tá? Que eu vejo
que eu vejo que vale a pena investir. Se você quer investir em resumo e tal, passo estratégico, que já vem lá no pacote, lá, né? Que eu não sei se o pacote básico ele já vem com passo estratégico, eu tenho que comprar um pacote com valor maior, eu não sei, mas o passo estratégico eu acho um material muito bom de resumo. Tá? Um ou outro lá, eles acabam botando, se estendendo demais no passo estratégico, mas assim, na grande maioria das matérias eu acho muito bom. Radegondes eu acho, pô, excelente com o resumo Excelente, deles, o rádio. até porque o resumo deles, Eu eles gosto. pegam, eles fazem o resumo a partir das questões recentes da Exato. banca do concurso, então eu acho muito Uhum. bacana, e aí é isso, é pegar esses resumos e ficar fazendo leitura dinâmica, só que ler várias vezes, entendeu? Ler 5, 6 vezes, quantas vezes puder, quanto mais ler, mais rápido vai acontecer a memorização dos assuntos ali. O esquematiza aí também, eu acho muito bom também, principalmente para a parte de legislação tributária. Eles têm sido bem Uhum. assertivos na parte em legislação, né? E o concurseiro fora da caixa também. Eu vi os resumos dele também, eu achei bem legais. Entendeu? Principalmente dessas matérias mais gerais, assim, direito constitucional, direito administrativo. Achei bem legal. Então, fica essa dica também desses resumos aqui. Site de questões. O principal site de questões hoje é o TEC, não tem como, entendeu? Tipo assim, eles se consolidaram. O que é concurso, eu acho bacana, mas em termos de funcionalidade, não chega perto do TEC pelos filtros, não tem os mesmos filtros que o TEC tem. Então, assim, pelos filtros do TEC, você consegue otimizar suas revisões muito mais fácil, com essa questão de rever as questões erradas, a repetição e tal, você eliminar as questões que você já resolveu, enfim. Então, assim, o TEC, para mim, ele, hoje ele está consolidado. Ainda está para nascer alguém algum sistema aí que bata o TEC.